Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso vídeo Dicas Rápidas para o Exame da OAB. Vamos falar agora de Direito do Consumidor novamente. E agora, turma, eu vou trazer para você um tema de suma importância. Por quê? Para você entender o CDC, você tem que lembrar que o CDC traz uma relação especializada. Por quê? Você vai ter uma relação exatamente, né, turma, de troca no mercado de produtos e ou serviços, que também é regulada pelo Código Civil. Porém, para aplicar o CDC, você tem que ter certeza que você se encontra diante de uma relação o quê? Especializada. O que é uma relação especializada? Uma relação consumerista, uma relação que de um lado você tem o consumidor, que do outro lado você tem o fornecedor, que eles estão trocando o quê? Produtos ou serviços, e o consumidor está adquirindo como destinatário final. Lembrando ainda, turma, que para você aplicar o CDC só pode ser aplicado em benefício do consumidor. O CDC não pode ser aplicado em malefício do consumidor, turma, e nem em benefício do fornecedor, porque ele é CDC, Lei 8.078 de 90, é Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Então, para você entender, para você ler, porque a prova vai te trazer, turma, uma questão, e aí você vai ter que decidir se para aquele caso concreto você aplica o CDC ou o Código Civil. Tá bom, turma? Porque se aquela relação não se enquadra no CDC, não é que não existe lei regulamentando aquela situação. Existe, mas existe qual lei? O Código Civil. Cuidado com essa pegadinha. Então vamos lá, turma. Consumidor. Existe no CDC 4 espécies de consumidor. Primeiro consumidor é o consumidor padrão, consumidor em sentido estrito, turma, que é o artigo 2º caput do CDC. Veja, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, que adquire produto ou serviço como destinatário final. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Professor, o que é destinatário final? Destinatário final é aquela pessoa que adquire e não irá devolver nem o bem nem o serviço no mercado de consumo. Então veja, se eu compro um ar-condicionado para revenda, eu não sou destinatário final, então eu não sou consumidor. Agora, se eu compro um ar-condicionado para colocar no meu escritório de advocacia, veja, aí eu sou destinatário final. Então eu preencho o requisito e serei o que? Considerado consumidor. Segunda espécie de consumidor é o artigo 2º, parágrafo único. É o consumidor em sentido, turma, coletivo. É o consumidor em sentido coletivo. O artigo 2º, parágrafo único do CDC, ele nos fala, turma, que consumidor é aquela pessoa determinada ou indeterminável, determinável ou indeterminável, que ingressaram na relação de consumo. Então imagine, por exemplo, um banco oferece a nível Brasil um serviço e 30 pessoas em locais diferentes do Brasil contratam esse mesmo serviço com o banco. Eles poderiam ser protegidos por ação civil pública? Claro, por uma ação coletiva protegendo aqui o direito do consumidor, porque eles, turma, acabaram inserindo em uma relação de consumo, ingressando em uma relação de consumo. Terceira espécie de consumidor é o consumidor bystander, é o artigo 17, equipara-se a consumidor qualquer vítima de um acidente de consumo. Então cai um avião no meu bairro, veja, eu venho a óbito, por mais que eu não tivesse contratado o serviço com essa companhia aérea, veja, dentro desse avião não existiam pessoas que estavam contratando esse serviço de transporte aéreo? Veja, então se eu fui vítima de um acidente de consumo, eu também me equiparo a consumidor. Então a minha família poderá processar essa empresa aérea com base no que, turma? No CDC. E a quarta e última espécie de consumidor é o consumidor em abstrato, turma. Equipara-se a consumidor qualquer pessoa determinável ou não que foi exposta ao que é uma prática de consumo, como por exemplo uma propaganda abusiva. E o fornecedor, porque para ter uma relação de consumo, de um lado eu tenho o consumidor e de outro lado, professor, o fornecedor. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, nacional ou estrangeira.
ainda que despersonalizada, exatamente para abranger o quê? Os fornecedores que são informais, então toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, nacional ou estrangeira, ainda que sem personalidade jurídica, ou seja, ainda sem, que esteja despersonalizada, que pratica ato o quê? De comércio, distribuição, fabricação, produção, importação, transformação, e vai embora, né, turma? Transformação, exportação de produtos e ou serviços. Veja, mas tem um detalhe. Para que seja fornecedor, deve haver, segundo o artigo 3º caput, a habitualidade. Então, o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ainda que despersonalizada, que exerça com habitualidade o quê? O comércio, produção, fabricação, importação, distribuição, importação, exportação de produtos e ou serviços, turma. Mas então quem pratica uma única venda, você vende o seu carro usado no jornal, você é fornecedor? Não, se o carro tiver com problema, você poderá ser processado com base no Código Civil. Agora, se você passa a vender todo final de semana compra e venda de carro, você mesmo que informalmente está fazendo o quê? Um fornecimento de produto no mercado de consumo. Logo, você será o quê? Equiparado a fornecedor. Produto é qualquer bem, turma, corpóreo, né, turma? Corpóreo ou incorpóreo, né, turma? Material ou imaterial, que seja fornecido com o que, turma? Atenção, com ou sem remuneração. Com ou sem remuneração. Exatamente para você entender que a amostra grátis também é produto no CDC. A amostra grátis também é produto no CDC. Está lá no artigo 3º, parágrafo 1º. E para fechar, turma, o artigo 3º, parágrafo 2º, serviço. Serviço é qualquer prestação de serviço, seja ou não remunerada. Veja, o serviço, vamos corrigir, apenas remunerado. O serviço é qualquer prestação de serviço com remuneração. Produto com ou sem remuneração. Serviço apenas com remuneração, que não seja de caráter o quê, turma? Trabalhista. Então, serviço médico, de previdência, serviço bancário, todos esses são serviços enquadrados dentro do CDC, turma. Perfeito? E aí pra gente, claro, serviço remunerado, produto remunerado ou não remunerado. Serviço remunerado, produto remunerado ou não remunerado. Para deixar bem claro para você. E aí, pra gente finalizar a nossa aula, vamos fazer uma questãozinha de relação de consumo. Foi cobrado no exame 9 da OAB, turma. Vamos lá, exame 9. A sociedade empresária XYZ Limitada oferta e celebra com vários estudantes universitários contratos individuais de fornecimento de material didático, nos quais garante a entrega com 25% de desconto sobre o valor indicado pela editora dos livros didáticos escolhidos pelos contratantes, de lista de editoras de antemão definidas. Os contratos têm duração de 24 meses e cada estudante compromete-se a pagar o valor mensal, que fica como crédito a ser abatido do valor dos livros escolhidos. Posteriormente, a capacidade de entrega da sociedade diminuiu devido a dívidas e problemas judiciais. Em razão disso, ela pretende rever judicialmente os contratos para obter aumento do valor mensal ou então liberar-se do vínculo. Assinale a situação, acerca da situação, assinale a afirmativa correta, turma. Veja, quem que é a revisão é a fornecedora. A fornecedora pode utilizar o CDC em prejuízo do consumidor? Não. Então aqui o que a gente vai aplicar no caso? Se não dá para aplicar o CDC, por quê? Não dá para aplicar o CDC para o fornecedor, ainda mais em detrimento do consumidor, então a gente vai aplicar o quê? O Código Civil. Vamos para as alternativas. Letra A. A empresa não pode se valer do CDC e não a base à luz do indicado para rever os contratos. Correto, porque no Código Civil, para rever os contratos, teoria da imprevisão. Veja, e nesse caso aqui, era imprevisível ações judiciais? Era imprevisível que a empresa poderia diminuir a sua capacidade de entrega durante a prestação desse serviço? Não. Então, não aplica o CDC e mesmo você aplicando o Código Civil, aqui não daria para aplicar, porque não dá para aplicar a teoria da imprevisão. Então, a A já é a correta. B de bola, aplica-se o CDC, já que os estudantes são destinatários finais do serviço, mas o aumento só será concedido se provada a dificuldade financeira e que, ademais,
ainda assim o contrato seja proveitoso para os compradores. Errado, turma, não aplica o CDC porque quem quer a revisão é a fornecedora. C. Aplica-se o CDC, mas a pretendida revisão da cláusula contratual só poderá ser efetuada se provado que os problemas citados têm natureza imprevisível, característica indispensável no sistema do consumidor para autorizar a revisão. Totalmente errado. Não aplica o CDC e se fosse para rever em prol do consumidor, mesmo que o fato fosse previsível, no CDC não se aplica a teoria da imprevisão. O consumidor pode rever o contrato, mesmo que aquela diminuição da sua capacidade financeira fosse o quê? Previsível. A gente vai estudar isso na próxima aula em Direitos do Consumidor. Tá bom, turma? E a D de dado? A revisão é cabível, assentada na teoria da imprevisão, pois existe o contrato de execução diferida, a superveniência de onerosidade excessiva da prestação, a extrema vantagem para a outra parte e a ocorrência de acontecimento extraordinário e imprevisível. A D está errada, estaria totalmente certa, mas no caso concreto está errada. Por quê, meus queridos alunos? Porque o problema trouxe que ela diminuiu a sua capacidade financeira por débitos o quê? Trabalhistas. Isso não é uma situação extraordinária e imprevisível para nenhum fornecedor. Beleza, turma? Então a única correta é a alternativa A. Turma, fica com Deus, continue estudando, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!